Com certeza você já ouviu falar a respeito dos fariseus, aquele grupo judaico, aquela comunidade judaica que o Senhor Jesus Cristo sempre foi contra, apesar de muitos fariseus seguirem a Jesus Cristo e aceitarem ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus, no caso, simpatizar com alguns e, no caso, ser hostil contra outros por conta de suas práticas. Mas nesse vídeo eu não quero falar a respeito dos fariseus, eu quero falar a respeito dos saduceus, um grupo judaico, uma comunidade judaica que não acreditava nos anjos, nos seres espirituais e também não acreditava na ressurreição dos mortos. Fiquem com o vídeo a respeito dos saduceus, a antiga comunidade / seita judaica da época de Jesus. Os saduceus, em hebraico se diz Sedukim, literalmente Zadoquitas. Era uma seita / comunidade de judeus ativa na Judéia durante o período do Segundo Templo, do segundo século antes de Cristo até a destruição do Segundo Templo em 70 depois de Cristo. Os saduceus são descritos em fontes literárias contemporâneas em contraste com as duas outras comunidades judaicas principais da época, que eram, no caso, os fariseus e também os essênios. O historiador Flávio Josefo, escrevendo no final do primeiro século depois de Cristo, associa a comunidade / seita aos escalões superiores da sociedade judaica. Como um todo, eles cumpriram vários papéis políticos, sociais e religiosos, incluindo a manutenção do templo em Jerusalém. O grupo foi extinto em algum tempo após a destruição do Segundo Templo em 70 depois de Cristo. Agora falando sobre a etimologia, a origem e o significado de saduceus. Saduceus vem do latim, que por sua vez tem origem no grego, que está em grego sadukaioi, e o nome, na verdade, possui uma origem mais antiga e a sua origem primordial vem de uma raiz semítica que significa basicamente estar certo ou justo, que é Zadok ou Sadak. Isso nos mostra que é um indicativo de que o status aristocrático aí da sociedade, no período inicial de sua existência, era muito forte, eles se consideravam os certos. Agora, a respeito da história dos saduceus. De acordo com Abraham Geiger, a seita saduceia do judaísmo derivou seu nome de Zadok, o primeiro sumo sacerdote de Israel a servir no Templo de Salomão. Os líderes da seita foram propostos como os Kohanim, isto é, os sacerdotes, os filhos de Zadok, descendentes de Eleazar, filho de Arão. A obra Agadiga Avot, do rabino Natan, conta a história dos dois discípulos de Antígono de Sorro no terceiro século a.C., Zadok e Boeto. Antígono, tendo ensinado a máxima: não seja como os servos que servem seus senhores por causa dos salários, mas seja como aqueles que servem sem pensar em receber salários. Seus alunos repetiram esta máxima para seus alunos. Eventualmente, os dois professores ou seus alunos entenderam que isto expressava a crença de que não havia vida após a morte nem ressurreição dos mortos e fundaram as seitas saduceia e boetuciana. Eles viviam luxuosamente usando vasos de prata e ouro, porque, como eles alegavam, os fariseus levavam uma vida difícil na terra e ainda assim não teriam nada a mostrar no mundo vindouro. As duas seitas, dos saduceus e dos boetucianos, são, portanto, em todas as fontes rabínicas posteriores sempre mencionadas juntas, não apenas como sendo semelhantes, mas como originárias da mesma época. O uso de vasos de ouro e prata talvez argumente contra uma associação sacerdotal para esses grupos, já que os padres da época normalmente usavam vasos de pedra para evitar a transmissão de impurezas. Josefo mencionou em Antiguidades dos Judeus que um certo Judas, um gaulonita de uma cidade cujo nome era Gamala,
que, levando consigo Saduc, um fariseu, tornou-se zeloso para atraí-los para uma revolta. Paul Meyer sugere que a seita tirou seu nome do Saduc mencionado por Joséfo. Agora falando a respeito do período do Segundo Templo e dos saduceus. O período do Segundo Templo é o período entre a construção do Segundo Templo em Jerusalém em 516 a.C. e sua destruição pelos romanos durante o cerco de Jerusalém. Ao longo do período do Segundo Templo, Jerusalém viu várias mudanças no governo. Na Judéia Aquemênida, o templo em Jerusalém se tornou o centro de adoração na Judéia. Seus sacerdotes e atendentes parecem ter sido poderosos e influentes em questões seculares também, uma tendência que continuaria no período helenístico. Esse poder e influência também trouxeram acusações de corrupção. A conquista do mundo mediterrâneo por Alexandre pôs fim ao controle aquemênida de Jerusalém em 539 a 334 a 333 a.C. e inaugurou o período helenístico que viu a disseminação da língua e cultura e ideias filosóficas gregas, que se misturaram ao judaísmo e criaram o judaísmo helenístico. Após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., seus generais dividiram o império em si e, pelos 30 anos seguintes, lutaram pelo controle do império. A Judéia foi controlada primeiro pelo Egito Ptolomaico em 301 a 200 a.C. e mais tarde pelo Império Seleucida da Síria 200 a 142 a.C. Durante esse período, o sumo sacerdote de Israel era geralmente nomeado com a aprovação direta do governo grego, continuando a mistura de política religiosa com o governo. O rei Antíoco IV Epifânio dos Seleucidas iniciou uma perseguição às práticas judaicas tradicionais por volta de 168 a 167 a.C., o que desencadeou uma rebelião na Judéia. Os rebeldes mais bem-sucedidos foram liderados pela família Hasmoneia, no que tornou a revolta dos Macabeus, e eventualmente estabeleceram o reino Hasmoneu, independente por volta de 142 a.C. Embora os saduceus não sejam atestados tão cedo, muitos estudiosos presumem que as seitas posteriores começaram a se formar durante a era dos Macabeus. É frequentemente especulado que os saduceus surgiram da elite religiosa judaica no início do período Hasmoneu, sob governantes como João Hircano. O domínio Hasmoneu durou até 63 a.C., quando o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, o momento em que o período romano da Judéia começou. A província da Judéia romana foi criada em 6 d.C. Embora a cooperação entre os romanos e os judeus tenha sido mais forte durante os reinados de Herodes e seu neto Agripa I, os romanos moveram o poder das mãos dos reis vassalos para as mãos dos administradores romanos, começando com o censo de Quirino em 6 d.C. A Primeira Guerra Judaico-Romana estourou em 66 d.C., após alguns anos de conflito. Os romanos retomaram Jerusalém e destruíram o templo, pondo fim ao período do Segundo Templo em 70 d.C. Após a destruição do Segundo Templo, nós sabemos que os saduceus desapareceram. O papel dos saduceus era religioso e também era político, como nós sabemos. A responsabilidade dos religiosos dos saduceus incluíam a manutenção do templo em Jerusalém. Seu alto status social era reforçado por suas responsabilidades sacerdotais, conforme determinado na Torá. Os sacerdotes eram responsáveis por realizar sacrifícios no templo, o principal método de adoração no antigo Israel. Isso incluía presidir os sacrifícios durante os 3 festivais de peregrinação a Jerusalém. Suas crenças religiosas e status social reforçavam mutualmente, pois o sacerdócio frequentemente representava a classe mais alta na sociedade judaica. No entanto, os saduceus e os sacerdotes não eram completamente sinônimos. Cohen escreve que nem todos os sacerdotes, sumos sacerdotes e aristocratas eram saduceus. Muitos eram fariseus e muitos não eram membros de nenhum grupo. Os saduceus supervisionavam muitos assuntos formais do Estado, e eles tinham uma ocupação política, por assim dizer.
Membros dos saduceus, eles administravam o Estado internamente, eles representaram o Estado internacionalmente, participaram do Sinédrio e frequentemente encontravam ali os fariseus também, que apesar de serem opostos a eles ali mesmo, eles os encontravam. Impostos coletados, eles coletavam impostos, eles também viam a forma de atributo internacional de judeus na diáspora. Eles equipararam e lideraram o exército, eles tiveram relações regulamentadas com o Império Romano. Mas agora falando a respeito das crenças dos saduceus. O conhecimento sobre as crenças dos saduceus, apesar de limitado, já é bastante forte para nós entendermos que era basicamente uma seita judaica bem corrupta, por assim dizer, no seu pensamento, no sentido de que os seus pensamentos não eram como os da Torá. Um grande exemplo aí dos saduceus é que eles não acreditavam, eles rejeitavam, os saduceus eles rejeitavam a Torá oral, proposta aí pelos fariseus, isto é, no caso, as palavras ali que eram faladas para aqueles que não sabiam ler. Em vez disso, eles viam a Torá escrita, no caso escrita, como a única fonte de autoridade divina. Muitos escritos posteriores dos fariseus criticaram essa crença como algo que fortalecia o próprio poder dos saduceus. Os saduceus eles tentaram Jesus com suas ardilosas perguntas, mas Jesus os refutou grandiosamente. Mas entre as suas crenças, basicamente eles não acreditavam que a morte, depois da morte, teria basicamente outra vida, ou seja, a ressurreição. Eles negavam a ressurreição dos mortos. E bem pior do que isso, eles não acreditavam na imortalidade ali do espiritual do ser humano, da sua alma e etc e tal, e de que basicamente não teria recompensas ou penalidades após a morte, ou seja, o justo e o injusto não teriam ali, no caso, suas próprias recompensas, apesar de alguns deles acreditarem numa espécie de Sheol, no Sheol tradicional para aqueles que haviam morrido. Outro ponto também que os saduceus iam também contra as escrituras sagradas é que basicamente eles não acreditavam em entidades espirituais e negavam veementemente a existência dos próprios anjos. Sim, eles não acreditavam nos anjos. Negavam a ressurreição dos mortos e não acreditavam na existência de anjos, ou seja, acabavam também não acreditando na existência de seres demoníacos. Por sua vez, já que não acreditavam nos próprios anjos, também negavam os seres demoníacos. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito dos saduceus. Vocês conheciam a respeito dos saduceus? Que eles negavam a existência dos anjos, dos demônios, não acreditavam na vida após a morte? Escrevam aqui nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.